Fala, galera! Quanto tempo, hein? Hoje eu tô de volta para ensinar vocês a realizarem uma edição não destrutiva no Photoshop com os objetos inteligentes, tá? O que é o objeto inteligente? O objeto inteligente, quando você trabalha com ele no Photoshop, ele permite preservar a imagem original. Então, caso você faça uma edição na imagem e queira reverter, o objeto inteligente tem como permitir isso para você, tem como voltar os dados da imagem original. Então, como é que a gente... Para que serve isso, né? Então, eu separei aqui uma imagem na internet, certo? Peguei uma ilustração e aí eu vou abri-la no Photoshop, ó. Clico com o botão direito, vou copiar, volto para o Photoshop. Vou criar aqui, ó, um novo arquivo, certo? É só dar OK, porque ele já pegou o tamanho da imagem que a gente copiou. E aí, ó, por enquanto, essa imagem ela ainda não é um objeto inteligente, tá? Antes de convertê-la, eu vou aumentar essa imagem e vou copiar essa imagem aqui para o lado. Vamos lá. Vou pegar a guilhotina, ó. Vou aumentar o arquivo para colocar uma cópia dela aqui ao lado. Vou pegar a ferramenta mover, vou arrastar, deixa eu só colocar aqui o fundo branco. Pronto. Eu tenho então agora duas camadas da mesma ilustração, ó, certo? Nenhuma delas, por enquanto, é objeto inteligente. Para eu transformar uma delas em objeto inteligente, você pode selecionar uma camada, por exemplo, eu vou pegar essa primeira, clico com o botão direito e venho aqui, ó, converter para objeto inteligente, ou convert to smart object em inglês, né? Cliquei, você vai ver uma diferença entre as duas camadas, ó. É esse ícone aqui, ele está dizendo que essa camada, o que tem nela, é objeto inteligente. E agora a gente vai ver qual é a diferença entre elas. Por exemplo, eu vou redimensionar essas duas imagens e depois vou restaurar para o tamanho inicial. Vamos ver o que acontece. Então, seleciono a camada aqui, ó, Ctrl T ou Command T para quem usa o Mac. Vou colocar essa imagem bem pequena, vou reduzi-la. Terminou a transformação, tecla Enter. E agora eu vou selecionar a segunda camada, vou fazer a mesma transformação, ó. Vou deixar aproximadamente do mesmo tamanho, certo? Vou teclar Enter para finalizar a edição. E aí eu penso, eu queria voltar essa imagem para o tamanho inicial. Se você não tiver convertido ela em objeto inteligente, você vai ver a diferença entre as duas. Ó, vou selecionar primeiro a camada do objeto inteligente, Ctrl T para redimensionar ou Command T aí no Mac, finalizo no Enter e vou aqui agora redimensionar a camada que não era um objeto inteligente, certo? Terminei, teclo Enter. E aí, perceberam alguma diferença? Pois é, essa é a vantagem de se trabalhar com objeto inteligente. O objeto inteligente, ó, o da esquerda, ele preservou os dados da imagem original. Já o da direita, não. Quando eu reduzi a imagem, o Photoshop teve que comprimir os pixels. E quando eu redimensionei, aumentei a imagem novamente, ele criou esses pixels para mim. Organizou esses pixels da maneira que ele achava que era melhor. E no caso acabou borrando a imagem. Então, os objetos inteligentes, eles são úteis por causa disso, tá? Outra vantagem é que se você quiser alterar um objeto inteligente e converter todas as instâncias dele para o mesmo formato, é super rápido.
Então, vamos ver aqui outro exemplo. Ó, vou fechar esse arquivo. Não vou salvar. E eu vou abrir agora como objeto inteligente, aqui ó, File Open as Smart Object, abrir como objeto inteligente. Vou pegar uma imagem do Illustrator, um coração que eu fiz aqui no Illustrator, né, no formato do Illustrator. Quando eu clicar em OK, ele vai abrir agora esse coração, ó, como objeto inteligente, tá vendo? E aí, eu vou fazer várias cópias dele, certo? Eu vou redimensionar esse coração. Vou fazer outras cópias aqui, ó, segurando o Alt. Pronto. Vejam que todos são objeto inteligente. E aí, eu posso editar esse coração. E quando eu editá-lo e salvar, todos os outros vão ter a mesma aparência. Então, por exemplo, se você quiser editar um objeto inteligente lá no programa de origem, você clica aqui, ó, 2 vezes na caixinha da camada, ó. Dei 2 cliques, ele apresenta esse painel, você clica em OK. Ó, ele vai abrir o Illustrator para mim, porque eu fiz esse coração no Illustrator. Você pode clicar aqui em OK. Pronto. No caso, eu posso, por exemplo, mudar a cor desse coração de vermelha. Vou colocar aqui um azul, né, para vocês perceberem a diferença. Finalizei a edição, vou e salvo no Ctrl S, Command S no Mac, ou vai aqui em File Save. Quando você voltar para o Photoshop, olha aqui, todas as instâncias daquele coração foram alteradas. Então, uma das vantagens do objeto inteligente é também essa, você poder converter todas as cópias do objeto para o mesmo formato que você escolheu. Tá certo? Então, espero que eu tenha ajudado e qualquer dúvida você pode deixar aí nos comentários do nosso canal, que eu tentarei responder o mais breve possível. Até logo!